Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor e trazer uma breve reflexão vinda da parte de Deus para que nós possamos, nesses momentos de dificuldades, sentir que a todo tempo Deus, Ele tem cuidado de nós. Eu não sei quantos dos irmãos possuem em seus aplicativos aí do celular aquele aplicativo da Bíblia Online. E esta semana eu recebi uma notificação do aplicativo onde ele vai falar diariamente algumas reflexões para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. E nesse dia essa notificação ela veio indicando o versículo de Mateus 23:37, que diz assim a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que vão enviado a vocês, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. E quando eu li esse versículo, me veio à mente um episódio que aconteceu lá no sítio, onde uma vizinha nossa presenteou a mim e a minha esposa com 2 galinhas. E não me recordo ao certo quantos pintos cada uma delas tinham, mas lembro que uma tinha mais do que a outra. Acredito que uma deveria ter em média de 9 pintos, não mais do que isso. E outra tinha bem menos, acho que uns 3 pintos a 4 pintos, não mais do que isso. E como nós só vamos ao sítio nos finais de semana, deixamos lá as galinhas com os seus devidos alimentos e até aí tudo bem. E durante a semana, a vizinha que nos presenteou com esses animais, como a casa dela é um primeiro andar e ela tem uma vista panorâmica lá da nossa área externa lá do sítio, e ela mandou um WhatsApp para minha esposa dizendo que achava que os gaviões tinham comido os pintos e matado alguma das galinhas, porque ela não estava conseguindo visualizar mais uma das galinhas e também viu que os pintos não estavam mais lá. E a gente ficou muito triste, mas aceitou porque não tinha o que se fazer. Então, no final de semana, quando nós fomos ao sítio, eu me recordo muito bem que assim que a gente abriu o portão, Ítala, minha esposa, abriu o portão, eu entrei com o carro e Felipe desceu logo e já foi correndo pelo quintal lá, que ele gosta muito. E todos nós naquela expectativa de confirmar de fato que as galinhas tinham sumido, uma das galinhas e os pintos. E quando a gente de fato viu que só tinha uma galinha, e ficamos surpreendidos quando o Felipe veio correndo a nossa direção, nos chamando para ver algo. E a gente correu para ver. Quando chegou lá, no final lá do sítio, onde a gente havia cavado um buraco para fazer a fossa lá do sítio, Felipe identificou que tinha uma galinha lá dentro do buraco e vários pintos junto com ela. Ou seja, a galinha, ela andando lá pelo sítio, caiu no buraco e não tinha como sair mais com os seus filhotes. E a gente se alegrou por conta daquilo. E eu entrei no buraco para tirar as galinhas com seus filhotes. Mas o que é que isso tem a ver com a mensagem que eu li da Bíblia, com esse acontecimento? Irmãos, a galinha que estava no buraco, ela cuidou devidamente dos seus pintos. Alguns já haviam morrido por conta da fome, acredito. Mas o que eu achei interessante foi que quando eu removi a galinha e os pintos de dentro do buraco, algo surpreendente aconteceu. E eu confesso a vocês que a natureza desse animal eu não tinha esse conhecimento.
Alguns pintos que ali estavam dentro do buraco com aquela galinha, quando eu coloquei para fora, imediatamente eles correram em direção a outra galinha que já estava lá fora, que não tinha caído no buraco. E um ou dois pintos dos que estavam lá fora com a outra galinha correram em direção à galinha que tinha caído dentro do buraco. Percebam que o animal que a gente julga ser irracional, mas a natureza de Deus, e é tanto que o próprio Deus utiliza essa metáfora na sua palavra, é tão mágica, é tão maravilhosa, que as galinhas cuidaram dos seus pintos, mesmo não sendo mãe deles. E observe que ela sabe, e tanto os pintos também sabem, que quando nós tiramos do buraco, eles correram cada um para suas mães. E aqueles pintos que não era da própria mãe, as galinhas tiveram o cuidado de proteger eles, mesmo não sendo seus filhos. Então, amados irmãos, quando o próprio Jesus Cristo vai dizer que ele tenta a todo custo nos proteger como a galinha protege os seus filhotes, ele está querendo nos dizer, amados irmãos, que nos momentos de dificuldade, quando eu e você se sentir desamparados, lembremos que temos um Deus que a todo instante está querendo nos ajudar e nos proteger. Lá no Salmo 51, versículo 17, diz o seguinte: o sacrifício que agrada a Deus são os espíritos quebrantados, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ou seja, amados irmãos, para você e para mim, lembre-se que tem um Deus que busca a todo instante um relacionamento íntimo com cada um de nós. Mas nós precisamos estar dispostos a se submeter à vontade dele e entender que todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. Então, para aqueles que estão doentes, e assim devemos respeitar a vontade de Deus, mas não devemos colocar em nossos corações a desesperança. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que sobrevier sobre nossas vidas, devemos glorificá-lo em primeiro lugar e, em segundo lugar, buscar ter a esperança de que o Senhor ele irá nos socorrer. Então, fica essa mensagem para os irmãos de que em todo instante Deus está buscando nos dar esse amparo, mas que nós não façamos como os antigos fizeram, e a nossa geração também incorre muitas vezes no mesmo erro, que é apedrejar os nossos profetas, que é fugir da vontade de Deus. Que nós compreendamos que todos que em nome de Jesus busca nos orientar, que nós recebamos de bom grado a orientação dada por Deus. É claro e evidente que nem tudo que vem para nós nos agrada, mas o tolo é aquele que aborrece o conselho. O sábio, ele abraça a correção, porque todas as coisas que vêm da parte do nosso Deus servem para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual e, acima de tudo, para nos preparar para a sua vinda. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.